Oi, Sor, eu sou a Helena da turma 202 e primeiro eu queria te agradecer por aceitar meu trabalho e tirar teu tempo para avaliar ele, mas eu sou da turma 202, eu sou do grupo da Valentina, da Gabriela, da Lívia e da Ana Clara, e o nosso trabalho é sobre como a música afeta o cérebro humano. O objetivo da nossa pesquisa, então a gente queria tentar entender como que a música ela influencia os processos cognitivos e emocionais do cérebro. Então, achando a forma que ela ativa as nossas emoções, atenção e memória. Além disso, a gente queria também relacionar, esses efeitos com as ideias de Emile Durkheim. Então, a gente queria entender como que a música ela contribui para a organização da vida social e para a criação de vínculos entre as pessoas. A música, ela também, ela faz parte praticamente de todas as situações da vida social. Então, ela está presente nas festas, nos rituais, no trabalho, nos estudos e na maioria dos nossos momentos de lazer. Então, por isso que estudar seus efeitos no cérebro e na sociedade é tão importante. Porque quando a gente entender isso, entender como que a música ela influencia o bem-estar na sociedade, a gente vai conseguir também entender como é que ela influencia, na convivência, na união das pessoas. Então, talvez tentar desenvolver algumas práticas educativas ou até culturais, terapia, assim, que tornem essas relações sociais mais positivas e significativas, então mais importantes. Como marco teórico, a gente escolheu Emile Durkheim. Então, ele fala, ele tem duas principais teorias, que a primeira é o fato social. Então, ele diz que o fato social é algo que vem da sociedade e influencia o comportamento das pessoas. Ou seja, a música, ela se insere nesse contexto, porque ela é um fato social, porque ela nasce de um ambiente coletivo e molda as nossas emoções. Então, nossas ações e organiza até, alguns momentos de convivência pra gente, que a gente vive. Então, a música, ela não é feita necessariamente para cada indivíduo, mas para uma sociedade, para um grupo de indivíduos, mas que afeta diretamente cada pessoa. E ele fala também sobre a solidariedade social, que são os laços que unem as pessoas dentro de uma sociedade. Então, a música ela influencia nisso também, porque a música cria, esses laços, reunindo, os indivíduos em experiências coletivas, como um show, por exemplo. Então, por isso também que muitas vezes os nossos amigos, nossas pessoas próximas têm o mesmo gosto musical que o nosso, porque são coisas que nem estilo ou alguma coisa do tipo que moldam os indivíduos e que faz com que pessoas se identifiquem e tornem-se um grupo. A música no cérebro humano, ela provoca efeitos muito importantes. Então, quando a gente escuta a música, muitas áreas, elas são ativadas, muitas áreas do cérebro, elas são ativadas, todas ao mesmo tempo. Especialmente as que controlam a memória, a emoção e o prazer. Então, isso faz com que o cérebro, ele libere dopamina, que é o hormônio associado à sensação de felicidade e recompensa. Então, além disso, a música, ela melhora na nossa atenção e estimula a criatividade, que acaba nos ajudando, a controlar as emoções e pode até diminuir o estresse. Então, que aumenta a felicidade, o bem-estar das pessoas em geral. Então, por causa desses efeitos, ela se torna uma ferramenta muito usada em, terapias, por exemplo. Ou, sei lá, na educação e até em coisas, medicinais, assim, além da terapia. Porque ela tem a capacidade, de transformar tanto a mente quanto o corpo, mas de uma forma muito positiva, sempre. Com a nossa pesquisa, a gente descobriu um estudo
que é esse estudo chamado efeito Mozart, que ele surgiu em 1993, quando uns pesquisadores, eles descobriram que se, tipo, uma pessoa escutasse uma sonata de Mozart, ela, tipo, por exemplo, depois de estudar ou enquanto estudava, ela conseguia adquirir aquele conhecimento por um período maior de tempo, além de conseguir se concentrar mais. Mas isso não afetava no QI da pessoa ou em alguma coisa assim mais, como eu posso dizer, mais rígida, mais concreta, mas que ajudava principalmente no foco. E que hoje, né, a gente percebe isso, porque muitas pessoas fazem isso, elas estudam escutando uma música, e talvez não seja, talvez, né, não, os pesquisadores, depois de um tempo, descobriram que não era necessariamente músicas do Mozart, mas, tipo, qualquer música ajudava na concentração, então que não era especificamente dele, ele não era o alecrim dourado que fazia com que as pessoas conseguissem se concentrar mais, mas sim a maioria das músicas, não a maioria das músicas, né, tem músicas e músicas, mas que muitas músicas ajudam em geral, músicas em geral ajudam na concentração. Como exemplo desse estudo, né, a gente escolheu o filme Limitless, que o personagem principal, ele usa umas substâncias para tentar, tipo, aumentar o seu foco e suas capacidades. Então, a gente consegue trazer essa ideia, tipo, relacionando, né, de como hoje em dia as pessoas usam a música, né, para tentar melhorar. Então, a gente usa, tipo, playlists, assim, próprias para estudar, trabalhar, ou, tipo, aumentar a concentração, ler. Então, como o personagem, né, o personagem ele usa drogas para tentar ter mais controle e produtividade, mas a gente, né, usa músicas em busca do mesmo efeito. Então, pela visão de Durkheim, isso não é um comportamento individual. Ele expressa, o comportamento, né, ele expressa valores e pressões da sociedade atual, que incentiva no rendimento, eficiência e autocontrole de cada indivíduo. Então, a música, ela acaba funcionando como uma ferramenta socialmente construída para ajudar as pessoas a lidar com essas exigências da sociedade, como estudo e essas coisas que são necessárias, que são socialmente aceitas. E nesse contexto social, então, de como a música, além de tudo, influencia muito na sociedade, como forma de protesto ou só de, sei lá, mostrar a realidade, como muitos músicos fizeram na época da ditadura, a gente achou esse projeto Afro-Reg, que ele surgiu nas favelas do Rio de Janeiro, com a proposta de transformar vidas por um meio de música e da arte. Então, o grupo ele oferecia oficinas de percussão, dança e teatro, né, para os jovens em situação de vulnerabilidade. Então, ele acabava criando essas oportunidades culturais e profissionais para essas pessoas. Então, esse exemplo ele acaba mostrando, né, como que a música ela pode funcionar como instrumento de inclusão social e fortalecimento comunitário. E pelas perspectivas de Durkheim, e iniciativas assim, elas podem ajudar a reconstruir os laços coletivos e gerar solidariedade nos indivíduos, já que a música, né, ela atua como um fato social positivo, né, então faz bem, capaz de unir as pessoas, então, e talvez criar uma identidade, tipo, geral, integrando uma comunidade inteira. Agora, de um jeito um pouco mais teórico, eu queria falar um pouco da relação entre a teoria e a prática. Não teórico, né, porque isso acontece na teoria, mas um pouco mais aprofundado. Então, essa relação,
ela fica muito clara quando a gente usa Durkheim para entender como que a música funciona na sociedade. Então ele fala, né, que certos elementos culturais, como a música, são fatos sociais, porque surgem da coletividade e influenciam os indivíduos. Então acaba organizando, né, a vida em um grande grupo. E na prática vemos, né, que esse efeito em projetos musicais, de escolas e comunidades permitem, né, experiências onde a música ela não atua apenas no cérebro, estimulando a atenção, emoção, todas essas coisas, mas também fortalece os vínculos entre as pessoas, os vínculos sociais, e incentiva a cooperação, gerando um forte sentimento de pertencimento, novamente. Então, a música ela funciona como uma ponte, né, entre o indivíduo e o grupo, exatamente como Durkheim descreve quando fala sobre a solidariedade social. Agora, para finalizar, eu vou fazer uma reflexão crítica, né? Fazer a reflexão crítica sobre o tema. Então, a gente percebe, né, que os efeitos da música, eles resultam tanto de forma, tipo, como ela age no cérebro, quanto no contexto social em que ela é usada. Então, entre as consequências positivas, a gente destaca, acredito que sejam as mais importantes, a união entre as pessoas, o aprendizado, o relaxamento e o aumento do bem-estar. Mas também tem impactos negativos, como isolamento, quando a música é consumida de forma muito individual, ou quando se torna apenas um produto mercantilizado. Então, diante disso, né, desses dois positivos e negativos, é importante pensar em alternativas que incentivem, tipo, programas musicais nas escolas, tentando utilizar a música como um recurso terapêutico e educativo, e garantir que todos tenham acesso à formação cultural e musical. Porque daí, né, a gente vai conseguir possibilitar e potencializar os benefícios da música, tanto para o indivíduo quanto para toda a sociedade. E concluindo, a música ela atua ao mesmo tempo no cérebro e na sociedade. Ela influencia emoções, memória, atenção e também cria laços sociais e identidade coletiva. Pela visão de Durkheim, a música é um fato social que gera solidariedade e contribui para a integração entre as pessoas. Então, essa foi a minha apresentação. Espero que tenha gostado. Obrigada pela tua atenção. E aqui estão as fontes, tá? Beijo, senhora. Obrigada. Boas férias.